Oi, pessoal, continuando aqui as nossas reflexões sobre o sacerdócio e a vida após o sacerdócio com essa frase: fui padre, mas não deixei de ser de Deus. É isso mesmo. O fato de ter deixado o exercício do sacerdócio para contrair o sacramento do matrimônio validamente não faz de quem deixou o exercício do ministério, portanto, um apóstata, um herege ou um traidor da pátria. Muito pelo contrário, uma decisão consciente que levou a pessoa, uma vez tendo esse estado de vida, depois abraçar um outro estado de vida, que no caso, o matrimônio. Aí vem algumas perguntas, que as pessoas fazem. Mas isso é traição ao chamado de Deus. Ora, a gente precisa aprofundar isso mais. Porque se você voltar lá no tempo apostólico, no tempo dos apóstolos, Jesus chamou os apóstolos ao ministério, mas em meio a esse chamado, a gente tinha ali tanto homens casados como homens celibatários. Então veja, o primeiro papa da igreja, Pedro, era casado. E o grande apóstolo que veio depois, inclusive, Paulo, era celibatário. Para dizer o quê? Que no início da igreja a gente tinha as duas realidades. Sacerdotes casados, sacerdotes celibatários. Na igreja sempre se comportou esta realidade. Jesus não tinha problema com isso. Para ele o que valia era o dom do sacerdócio, o dom do sacerdócio. Então lá no Oriente, onde a igreja nasceu, permanece assim até hoje. Lá o jovem vocacionado ao sacerdócio, ele se casa antes e é ordenado e exerce o seu ministério tranquilamente. Aqueles que têm até a vocação episcopal permanecem no celibato. Para dizer que o celibato, ele é antes de tudo também um carisma, mas aqui no Ocidente se transformou numa imposição. Isso é coisa de 900 anos atrás, que o Papa, por uma razão basicamente econômica, determinou o celibato para os vocacionados ao sacerdócio. Por isso, justamente, que em pleno 2025 nós temos aí mais de 8 mil, entre aspas, ex-padres. Por que eu estou falando entre aspas? Porque não existe, minha gente, ex-padre. Na verdade, existe o padre que deixou de exercer o ministério para constituir família, para se casar, sacramento do matrimônio. Mas, uma vez ordenado padre, isso é para sempre. Tanto é que o padre, em alguns casos que a igreja até permite, ele pode exercer as funções diaconais, porque antes de ser ordenado padre, ele foi ordenado diácono, depois padre e finalmente pode até vir a ser ordenado bispo. Então, o diaconato está implícito no sacerdócio. E se o sujeito deixou de exercer o ministério para constituir família, e claro, continua como bom cristão, frequentando a igreja, os sacramentos e assim por diante, ele até certo momento pode exercer as funções diaconais, seja dar bênçãos, assistir batizados, matrimônios, fazer exéquias, etc. Tal qual nós temos aí os nossos diáconos permanentes. Mas aqui no Ocidente nós não teríamos essa evasão de paz como tem acontecido e até uma diminuição no número de vocacionados ao sacerdócio, se esta questão fosse um pouco mais livre como é no Oriente. Aqui ainda é uma imposição. E aí por isso que muitos padres vocacionados ao sacerdócio, mas talvez não trazendo o carisma do celibato, como foi o meu caso. Por exemplo, entendi que o Senhor me chamava ao sacerdócio, mas eu não via a mesma coisa em relação ao carisma ou à imposição do celibato. Por isso, justamente, é que eu pedi licença do exercício ministerial, para não viver aí uma vida dupla, uma vida como infelizmente às vezes acontece em alguns momentos. Então eu pedi licença e justamente vinha constituir família e hoje estou casado, sacramentado, na bênção. Mas aí o que acontece? Nós temos como reflexo disso um preconceito gigantesco que a gente já teve aqui a oportunidade de falar, Existe um preconceito no âmbito dos leigos, mas também dos religiosos, consagrados, até no meio dos sacerdotes, dos senhores bispos, em relação aos chamados, entre aspas, ex-padres, sabe? E isso impedindo de exercer
o seu cristianismo, consequentemente a sua missionalidade, muitas vezes nas paróquias, nos campos de missão, não é? Os padres, na maioria desses padres, desse universo de mais de 8.000 presentes atualmente no Brasil, que deixaram o exercício do ministério para constituir família, gente muito bem formada, gente com, além da formação básica, filosofia, teologia, mas depois com mestrado em teologia, com doutorado e tudo mais, e simplesmente esse pessoal, essa mão de obra qualificada é relegada ao esquecimento. É como se simplesmente colocasse as pessoas dentro de um armário e ali deixasse guardado. E enquanto, na verdade, a gente tem aí uma necessidade de evangelização muito grande e não se utiliza, infelizmente, dessa mão de obra, não é, especializada, qualificada para ajudar na evangelização, né? É uma pena realmente, né? Oxalá as portas pudessem se abrir, as missões acontecer, os eventos, as pregações, porque se o padre deixou o exercício do ministério, contraiu o sacramento do matrimônio validamente, está na graça, está na bênção. Por que não pode exercer o seu ministério? Infelizmente nós temos tanta gente inculta, tanta gente ignorante mesmo, sabe, do ponto de vista cristão, do conhecimento da sã doutrina, das verdades de fé, aí nos púlpitos, evangelizando, até mesmo se utilizando dos meios de comunicação. Você vê tanta besteira falada, tanta ignorância, e no entanto, com uma mão de obra tão boa desta, tão qualificada, às vezes se exerce esse isolamento, se exerce essa separação, se exerce esse preconceito terrível que só faz mal ao corpo de Cristo, que é a igreja e da qual fazemos parte todos nós, não é? Fica aqui a reflexão. Fica aqui esse ponto importante, não é? Deixei o exercício do ministério, mas eu deixei de ser de Deus? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Continuamos aí firmes e fortes e sempre dispostos a ajudar os irmãos, ajudar os amigos, aqueles que até se encontram um pouco perdidos por aí, sem saber muito bem para onde ir, viu? Então a gente continua aqui sempre ajudando, sempre auxiliando e, como dizia Dom Bosco, né? Deus nos colocou nesse mundo para os outros. A alegria da nossa existência é ser bênção, é ser ajuda, é ser mão estendida, é ser abraço, é ser presença na vida daqueles que de nós necessitarem. Grande abraço, né? Se você ainda não me segue, segue aí no canal, se inscreve e a gente vai continuando com as nossas reflexões. Tá ok, pessoal? Até a próxima.